No vídeo de hoje nós vamos falar sobre a histeroscopia cirúrgica, como que ela funciona, quais são as indicações, quais são as possíveis complicações, os riscos e uma pergunta que é muito frequente, se ela dói. Então, eu sou o Dr. Eduardo Miyadahira, eu sou médico especialista em reprodução assistida. Histeroscopia é uma das áreas que eu atuo bastante e vamos falar sobre isso nesse vídeo. Bom, a histeroscopia é um procedimento, é um método que nós utilizamos para visualizar o interior da cavidade uterina. Histero de útero, escopia de visualizar. A histeroscopia cirúrgica, em específico, é um procedimento no qual conseguimos tratar as doenças do colo e do corpo do útero. Então, como que ela funciona? Nós precisamos usar uma ótica, para visualizar, acoplado num sistema de iluminação e num sistema que injeta substâncias, por exemplo, soro fisiológico, manitol, para distender a cavidade e permitir que nós trabalhemos dentro dela. Como a gente vai tratar as doenças, não basta ter apenas a visualização, mas nós temos que ter pinças para manipular, cortar e puxar essas alterações. E quanto tempo dura uma histeroscopia cirúrgica? Claro que depende muito do que nós vamos tratar nesse procedimento. Por exemplo, se você vai retirar um pólipo pequeno, eventualmente 15, 20 minutos de cirurgia, você consegue removê-lo. Ao passo que miomas grandes, septos grandes, você pode demorar até 1 hora, por exemplo. E quais são as indicações, então, de se fazer uma histeroscopia cirúrgica? Você pode fazer uma histeroscopia quando você tem as situações de sangramento vaginal anormal, para você diagnosticar e, eventualmente, tratar a causa daquele sangramento anormal. Nos casos de pólipos, nos casos de miomas, nos casos em que o DIU está fora da sua localização normal e você quer reposicionar aquele DIU, nos casos de malformações uterinas, que são os septos, por exemplo, que é a melhor indicação de você fazer uma histeroscopia cirúrgica no caso das malformações uterinas. E também naqueles casos de sinéquias, que são quando as duas paredes estão grudadas. Você pode desfazer aquelas sinéquias com uma tesoura ou com uma alça cortante. E quais são os riscos das histeroscopias cirúrgicas? Então, os riscos eles geralmente estão relacionados a infecções, a hemorragia, a falsos trajetos ou perfurações do útero. Você pode ter um efeito adverso de alguma medicação utilizada na anestesia, ou você pode ter também uma intoxicação hídrica, que é um excesso de líquidos no corpo. E aquela pergunta que sempre é colocada para nós: dói a histeroscopia cirúrgica? A histeroscopia cirúrgica é feita sob anestesia. Sem anestesia, não dá para fazer uma histeroscopia cirúrgica, tá? Eventualmente, a histeroscopia diagnóstica, aí sim pode ser feita sem anestesia, em ambiente ambulatorial. E por fim, como que você deve se preparar para esse procedimento? Bom, então, antes da cirurgia é importante que você procure o seu ginecologista para ele tirar o seu histórico, te explicar como vai funcionar, lembrar que você vai ter que fazer o jejum, você fala quais são as medicações que você usa e que se deve ou não continuar usando, para no dia da cirurgia você lembrar também do jejum, não pode comer ou beber líquidos por pelo menos 8 horas, não precisa se depilar. Também é aconselhável você ir ao hospital com antecedência e usando roupas confortáveis. E depois da cirurgia, é comum que você tenha um pouco de dor e também um pouco de sangramento. São coisas esperadas pós-histeroscopia cirúrgica. E claro, o seu médico deve te orientar o que fazer em relação à dor
e como deve ser esse sangramento, o que se espera desse sangramento pós o procedimento. Se você quiser saber mais coisas sobre a esteroscopia cirúrgica, eu tenho meu site, a área de blog, que você encontra em www.dreduardomiyadahira.com.br. Procure lá no meu site que vai ter mais informações sobre a esteroscopia.